Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sidney Silvério e vamos iniciar a nossa disciplina Análise de Investimentos e Viabilidade de uma forma diferente, em razão das medidas de contenção visando a preservação da vida humana. A Unicesumar ela determinou que os professores fizessem gravações das aulas a partir das suas residências. É o que eu estou fazendo a partir de agora. Vivemos um momento ímpar na história da humanidade, triste, lamentável. Já estamos atingindo quase 400 mil vidas contaminadas pela Covid-19, mais de 16 mil óbitos, sendo que desses 16 mil, mais de 6 mil apenas na Itália, que teve um crescimento exponencial muito forte, infelizmente. E agora o governo começou a adotar medidas também severas, parando a atividade econômica, a atividade produtiva, que é o grande temor aqui também no Brasil. As pessoas estão num ambiente de incertezas, não sabem se terão salário, as empresas não sabem se vão sobreviver, a gente não consegue mensurar a duração dessa pandemia, se ela dura um mês, 3 meses, 6 meses, um ano. E diante de um cenário triste como esse, a gente observa que as economias tidas como economias liberais pelo mundo afora estão adotando medidas nunca jamais imaginadas que seriam um dia adotadas. Dentre essas medidas, a impressão de dinheiro, seja via emissão de títulos públicos ou impressão direta mesmo. Por quê? Nas palavras de uma economista que sempre defendeu o controle dos gastos públicos pelo governo americano, que é o economista de Harvard, Ken Rogoff. Ele foi entrevistado semana passada e o jornalista perguntou para ele, e aí, as suas ideias elas devem ser levadas a cabo também durante a pandemia? E ele respondeu, não, absolutamente não. Nós estamos vivendo uma guerra contra essa pandemia e para salvar vidas humanas e a preservação futura das empresas e dos negócios do país, nós precisamos que o Banco Central ele possa atuar colocando dinheiro à disposição das famílias, dinheiro à disposição das empresas, para que ambos possam ter a tranquilidade necessária para atender as medidas de contenção e a gente superar o mais rápido possível a pandemia. No Brasil hoje, Armínio Fraga, que também é considerado um economista da linha liberal, ele defendeu a renda mínima para 100 milhões de brasileiros. Se no mercado de trabalho, formal e informal, nós temos cerca de 97 milhões de pessoas trabalhando, então 100 milhões de pessoas recebendo renda mínima é o suficiente para o mínimo, a alimentação, pelo menos. Então, de um lado, o governo assume esse ônus, e é possível fazê-lo, como todos os governos pelo mundo afora estão fazendo. O próprio Tesouro Nacional, o caixa do Tesouro Nacional brasileiro, é de 1 trilhão e 200 milhões de reais. Aí são ações do Legislativo, junto com o Executivo, para poder usar esse dinheiro diante da crise. O Armínio Fraga estima que 300 a 500 bilhões de reais, algo em torno de 4% do PIB, seria suficiente para mantermos renda mínima e a sobrevivência das empresas aí num horizonte de 4 a 6 meses, se durar até lá. Então, pessoal, percebam que a gente está no momento de deixar de lado as nossas paixões ideológicas, político-partidárias. Quem está certo? A esquerda, a direita, o centro? Pessoal, o momento atual ele requer o quê? Respeito ao próximo, amor ao próximo, empatia, a gente se colocar no lugar do outro e procurar entender esse momento difícil, momento terrível pelo qual nós passamos. E a solidariedade, o amor, o respeito, a empatia são características importantes que nós precisamos neste momento para minimizar os impactos negativos desta pandemia, seja no lado da saúde pública, seja nas questões econômicas. Para que a gente não possa escolher entre vida humana e negócio, empresa, material, economia, essas ações de manter renda mínima, isentar as empresas de pagar tributos no período, dar carência para pagamento de empréstimos e financiamentos, vai trazer a tranquilidade necessária que nós precisamos para unir forças
e superarmos o quanto antes esta pandemia. A nossa disciplina Análise de Investimentos e Viabilidade, ela está voltada ao setor produtivo. Hoje a gente começa falando de riscos, de incertezas, gestão de riscos, e na sequência a gente vai na direção das 3 dimensões de uma empresa. Então, a origem do dinheiro, financiamento, está lá no passivo, na contabilidade, a aplicação do dinheiro, que são contas do ativo, ativo circulante, ativo não circulante, e o lucro ou prejuízo, as atividades operacionais no demonstrativo de resultado de exercício. Apesar da nossa unidade 1, 2, 3, 4 e 5, o nosso livro didático, o livro texto, ele ser voltado à economia real e setor produtivo, a gente vai fazer algumas relações com o mercado financeiro, porque é de lá que vem o capital que dá origem às empresas do setor produtivo. É isso aí. Lembrando vocês que dia 28 de março vence o prazo limite para a entrega da atividade mapa da disciplina anterior. Então, espero que você, aproveitando aí o recolhimento social, possa deixar aquele paradigma do brasileiro de última hora de lado e entregar o quanto antes essa atividade, que é muito importante para compor a sua nota, para que você logre êxito e seja aprovado na disciplina. Então, a partir de agora, a gente passa a abordar os conteúdos programáticos da nossa primeira aula. Vamos lá. Caros alunos, vamos então iniciar conteúdos programáticos da unidade 1, Análise de Investimentos e Viabilidade. Na aula 1, a gente trata de gestão de riscos. Começamos com a nossa reflexão. Pessoas com metas triunfam porque sabem exatamente para onde vão. Então, as pessoas que estabelecem metas para a sua vida profissional, metas financeiras, metas para os negócios, são pessoas que, a partir da meta, fazem planejamento. E os planejamentos permitem a construção, por exemplo, de reservas emergenciais que permitem diminuir os impactos de crises como a que a gente vivencia no momento atual. E, obviamente, que nós teremos um mundo antes da Covid-19 e um mundo depois da Covid-19. E aqueles que atuam com metas e planejamentos acabam tendo bases e condições de sofrerem menos e de superarem de forma mais rápida os impactos das crises. As crises, tão certo como elas aparecem, surgem, elas também vão. A única certeza é que em algum momento a gente supera a Covid-19 e esperamos que seja no menor espaço possível. Então, a nossa unidade 1 ela vai tratar da gestão de riscos e existem vários conceitos para riscos. Então, você tem que separar o mundo pelo lado financeiro, lado monetário. Então, aí você terá bolsa de valores, renda variável, renda fixa, mercado à vista, mercado futuro. Você terá também o setor de crédito, o financiamento via bancos, bancos de desenvolvimento e o financiamento relacionado ao mercado de capitais, via IPOs, emissão primária de ações das empresas nas bolsas de valores. E a outra dimensão, dimensão produtiva, dimensão real, dimensão econômica, que é o foco do nosso livro, né? As métricas que a gente vai ensiná-los para determinar a viabilidade econômico-financeira está relacionado ao setor produtivo, desenvolvimento de produto, abertura de empresas, abertura de filiais, troca de máquinas, de equipamentos. Então, tudo relacionado ao setor produtivo. Então, um dos conceitos aplicáveis a risco encontra-se na existência de situações que possam impedir o alcance dos objetivos corporativos. Então, existem as metas de curto, médio e longo prazo das empresas, das corporações, e o risco é aquilo que pode impedir que essas metas traçadas sejam implementadas. Então, nós podemos observar que a visão de risco ela não limita apenas a questão do mercado financeiro de bolsa de valores. O mundo corporativo, os seus objetivos são estabelecidos nos mais diversos aspectos que tem na sua composição vários aspectos e tipos de riscos. Então, nós vamos trabalhar 4 categorias de riscos. Os riscos de mercado, que tem relação direta com os investimentos, os riscos
de crédito, relação direta com financiamento, e os riscos operacionais e riscos legais com relação direta com as atividades operacionais. Risco e retorno, isso aqui está presente no mundo financeiro e também na economia real, setor produtivo. Então essa imagem, ela mostra essa relação, né? O risco é a possibilidade de prejuízo e o retorno é o total de ganhos ou prejuízos apresentados nos negócios. Quanto maior a exposição ao risco, maior a possibilidade de retorno. Isso é importante. Possibilidade não significa retorno líquido e certo. Então não há garantia de nada. E quanto maior é o horizonte temporal, maiores serão as chances das coisas darem errado. Existe um modelinho relacionado a perfil de investidor, que é o modelo da carteira eficiente de Markowitz. Então essa linha na cor vermelha, ela é a fronteira que contém os investimentos dominantes, que seria o ideal para cada tipo de investidor. Um investidor que tem aversão ao risco, conservador, o moderado, e um investidor agressivo ou arrojado. Risco e incerteza é uma diferença muito grande em relação aos dois. Aquilo que eu falei, quanto mais longa for a operação empresarial, maiores são as fontes de riscos e incerteza. Risco, ele pode ser estimado, calculado, e a incerteza não, pois a incerteza ela é não ergódica, em outras palavras, não probabilística. Então não existe cálculo matemático ou estatístico que consiga mensurar incerteza. Infelizmente, incerteza, elas estão presentes em pandemias, estão presentes em crises provocadas por fenômenos da natureza ou crises cambiais, crises financeiras. As incertezas envolvendo o coronavírus, por exemplo, gerou um efeito devastador nos mercados financeiros, que são as bolsas de valores, impactando também a economia real, gerando depreciação cambial e o derretimento das ações nas bolsas de valores. Aqui você tem um exemplo do Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa, uma carteira teórica que tem em torno de 52 empresas. Isso aqui é um print da semana passada. A bolsa em 2020 já tinha caído 42,16% ou 48.750 pontos. E eu vou agora aproveitar e mostrar para vocês em tempo real como que está a nossa bolsa de valores, a Bovespa, neste exato momento. Bom, aqui você tem o Ibovespa, ele está num gráfico mensal, então você consegue observar desde 2015, final de 2015 até agora, o exato momento em que a bolsa está atuando a 68.924 pontos. Então, janeiro, a bolsa caiu 1,63%, em fevereiro ela caiu 8,43% e agora no mês de março ela já caiu 33,84%. Se você fizer o acúmulo desse movimento de baixa, de queda, vai atingir a casa dos 45%. Nós tivemos movimentos parecidos em 1997 com a crise da Ásia e também em 2008 com a crise do subprime americano. Então, esse movimento verificado em 2020 aconteceu também na Bolsa de Nova York, tanto o Dow Jones Industrial como o Nasdaq das empresas de tecnologia, a Bolsa da Alemanha, da China, do Japão, da França e da Inglaterra. Infelizmente, é um fenômeno mundial provocado por essa pandemia. Só para vocês terem uma ideia do efeito, eu vou mostrar agora as ações das empresas aéreas brasileiras. Por exemplo, a Gol saiu lá de um patamar de R$ 42,00 e agora a última negociação foi R$ 8,09. Né? Você pode estimar em uns 80% de desvalorização. A Azul Linhas Aéreas, de igual forma, saiu ali de R$ 60,00, está sendo negociado no exato momento a R$ 16,57. Hoje a bolsa ela está reagindo bem. Perceba que as maiores altas, então você tem essas empresas, dentre elas a Gol aqui em terceiro lugar com uma terceira maior alta, lojas americanas. E nas baixas, operando em baixa, por enquanto só tem a TIM Brasil. Okay? Então, se você olhar o índice futuro, então você tem aqui
as proporções, as ordens de compra e venda no exato momento, o índice futuro, o Ibovespa futuro, você tem 67% de força compradora contra 33% de força vendedora no exato momento. Okay? Então, esses são os impactos que a gente está verificando no mercado financeiro. Então, o primeiro grupo de risco que nós vamos estudar são os riscos de mercado. Então, o risco de mercado pode ser definido como uma medida numérica da incerteza relacionada aos retornos esperados de investimento, em decorrência de variações em fatores como taxa de juros, taxas de câmbio, preço de ações e commodities. Então, vamos lá estudar aí a composição dos riscos de mercado. O primeiro deles é o risco de taxas de juros. Então, pode ser definido como o risco de perda no valor econômico de uma carteira decorrente dos efeitos de mudanças adversas nas taxas de juros. Por exemplo, lá no período da crise da Ásia, período de 95 a 98, a taxa básica de juros brasileira ela chegou a se elevar a 56%. Então, você teve uma elevação muito brusca. Tanto para cima como para baixo, oscilações muito fortes da taxa básica de juros pode provocar perdas muito fortes no valor econômico de uma carteira. Então, você tem a taxa de juros como a primeira área do risco de mercado. Segunda, são taxas de câmbio. Principalmente as empresas que dependem da exportação e da importação, elas são suscetíveis aos impactos de oscilações bruscas na taxa de câmbio. De fevereiro para cá, a gente sai de um patamar de R$ 4,00 e chegamos a R$ 5,20, R$ 5,30. Uma depreciação cambial muito forte. Então, isso favorece exportadores, mas prejudica as importações, como, por exemplo, o preço do pão francês, já que o trigo, na maior proporção desse insumo básico, vem das importações. Então, a gente precisa encontrar uma taxa ótima de câmbio, olhando o lado do comprador e do vendedor, ou seja, do importador e do exportador. Até porque 18% de tudo que a gente consome de bens e serviços na economia brasileira tem uma relação direta com a taxa de câmbio. Então, o risco de commodities pode ser definido como o risco de perdas devido à mudança no valor de mercadorias de carteiras de commodities, como variações de ouro, prata, platina, soja, café, boi gordo, cacau, etanol e etc. Então, a gente também pode ter choques de oferta em razão de oscilação muito forte, brusca, na cotação das commodities no mercado internacional. Então, isso também é risco de mercado. Risco de ações. Pode ser definido como risco de perdas devido à mudança no valor de mercado de carteiras de ações. É o que a gente acabou de mostrar com as ações da Bolsa Brasileira. Eu mostrei o caso das empresas aéreas, que são um segmento econômico dos mais afetados pela pandemia Covid-19. Então, tanto o Gol como o Azul tiveram desvalorizações próximas de 80%. Isso é algo que ninguém espera. Mas na renda variável, ela é destinada ao perfil arrojado agressivo exatamente por isso. É aquele que consegue olhar para a sua carteira e ver, perdi valor de mercado 80%. Mas o lucro ou prejuízo é só após a venda. Então, você pode fazer ponto médio e melhorar a situação, já que são empresas de bons fundamentos econômicos. Essa seria a medida racional, você dar tempo à superação do momento, porque eu já falei, a crise vem e passa e depois a gente volta à normalidade. Claro, você chegar ao nível de 120 mil pontos pode demorar um pouco, mas o ponto médio para empresas de bons fundamentos seria racional para o grafista, até porque o fundamentalista ele fica mais de um ano posicionado. Então, você fazer uma junção da análise técnica com a análise fundamentalista pode lhe permitir aí uma superação e até mesmo aproveitar o momento para otimizar resultados no médio e longo prazo. O risco de liquidez também faz parte dos riscos de mercado. Então, ele pode ser definido como um risco de perdas devido à incapacidade de se desfazer rapidamente uma posição ou obter funding devido às condições de mercado. Então, situações onde não é possível rolar dívidas nos mercados financeiros. Que não é o que vai acontecer agora. O próprio Conselho Monetário Nacional ele já liberou 3 trilhões e 200 bilhões de reais para renegociação de taxas e de prazos e de carências
entre pessoas físicas e pessoas jurídicas adimplentes e os seus respectivos credores. Risco de derivativo pode ser definido como risco de perdas devido ao uso de derivativo. O derivativo ele pode ser usado tanto para arbitragem como especulação e hedge. A Sadia ela foi abocanhada pela Perdigão porque ela, durante a crise do subprime americano, fazia no mercado futuro operações especulativas e era registrado na contabilidade como hedge. E isso gerou perdas de mais de 3 bilhões de reais, o valor da empresa na época era 7 bilhões, então numa única operação ela ficou insolvente. Então você tem também o risco dos derivativos, né, que são produtos do mercado futuro. Geralmente, empresas que operam com importação e exportação vão usar o mercado futuro para hedge, apesar da possibilidade da especulação. E aquele que vai para a especulação acaba sendo ganancioso e se arrebenta. O risco de hedge pode ser definido como risco de perdas devido ao uso inapropriado, que eu acabei de citar o caso da Sadia. O risco de concentração de mercado, quando você concentra as operações em um ou poucos ativos ou um ou poucos clientes. Então a concentração é perigosa, tanto pelo lado da oferta como pelo lado da demanda. Isso aqui é um diagrama para você entender a soma total dos riscos. Então você tem o risco que é diversificável, a gente chama de risco não sistemático. Então a diversificação pode minimizar os impactos desse tipo de risco. Mas você tem um risco não diversificável, que é um risco sistemático. Por exemplo, os impactos da pandemia Covid-19 é um risco não diversificável. Você não tem controle nenhum sobre essas situações de incerteza. E somando o risco diversificável com o não diversificável, ou sistemático com o não sistemático, você tem um componente total do risco relacionado ao risco de mercado. A segunda categoria é o risco de crédito. Então, o risco de crédito ele pode ser definido como uma medida numérica de incerteza relacionada ao recebimento de um valor contratado compromissado, a ser pago por um tomador de um empréstimo, contraparte de um contrato ou emissor de um título, descontadas as expectativas de recuperação e realização de garantias. Então, o risco de crédito, numa situação de incerteza que a gente está vivendo hoje, ele é um risco muito alto, por isso o pânico dos empresários. Dentre os itens, os tipos de riscos de crédito, você tem o risco da inadimplência, de não receber, você tem o risco de degradação de crédito, que pode ser definido como risco de perdas pela degradação da qualidade creditícia do tomador de um empréstimo, contraparte de uma transação ou emissor de um título, levando à diminuição no valor de suas obrigações. Exemplo, perdas em títulos soberanos ou corporativos pela redução do rating do país ou do emissor. Por exemplo, as empresas e sociedades anônimas elas podem emitir debêntures, que é um tipo de crédito corporativo. Essas empresas regularmente são avaliadas pelas agências que dão notas de bom pagador. Se essa nota for reduzida, você sofre uma degradação de crédito. Isso acontece também com os países. Naquele momento de transição do governo Dilma para o impeachment e o governo Temer, nós tivemos o Brasil tendo a redução do seu selo de bom pagador. O rating de crédito do país ele caiu. Então isso acaba também afetando a qualidade de bom pagador e isso seria uma degradação de crédito. O risco de degradação de garantias. Então você fez um financiamento, deu de garantia um imóvel. Você sofre uma crise no setor imobiliário, como aconteceu na crise do subprime americano 2008, e aí você tem a degradação da garantia. Então isso pode acontecer se você também colocou como garantia ativos do mercado financeiro. Por exemplo, um ativo que estava valendo R$ 60 a unidade e agora está valendo R$ 12, R$ 13. O risco soberano, que é o risco do país, então ele tem relação com perdas pela incapacidade do tomador de um empréstimo. Então você tem, ao longo da história recente da humanidade, vários países que decretaram moratória da dívida pública. Isso aumenta o risco soberano. Ainda o risco de financiador, que pode ser definido como o risco de perdas por inadimplência do financiador de uma transação, potencializada quando o contrato não contempla acordo de liquidação por compensação de direitos e obrigações.
O risco de concentração de crédito, né, que pode ser definido como risco de perdas em decorrência da não diversificação. Então, você está na mão de um único cliente. Se esse cliente chegar a entrar em dificuldade, você vai junto. Então, a concentração de crédito também é perigosa. A terceira categoria é o risco operacional. Então, o risco de overload pode ser definido como perdas por sobrecargas nos sistemas elétricos, telefônicos, processamento de dados. Exemplo, linhas telefônicas constantemente ocupadas. Os clientes ligam para realizar negócios e não são atendidos. Você perdeu receita. O risco de obsolescência então, pode ser definido como o risco de perdas pela não substituição frequente dos equipamentos e softwares antigos. Então, você tem equipamentos obsoletos e isso pode também causar perdas de rentabilidade e de lucratividade. O terceiro tipo de risco operacional é o risco de presteza e confiabilidade. Então, é definido como o risco de perdas pelo fato de informações não poderem ser recebidas, processadas, armazenadas e transmitidas em tempo hábil e de forma confiável. Então, por exemplo, você tem um sistema de informação com todas estas falhas, é um risco de presteza e confiabilidade. Risco de equipamento pode ser definido como risco de perda por falhas nos equipamentos elétricos, processamento e transmissão de dados telefônicos e segurança. Então, você está usando equipamento segunda linha, você corre o risco do equipamento falhar. Risco de erro não intencional é devido a perdas ocasionadas por equívocos, omissão, distração e negligência de funcionários. Houve uma falha na redação de um documento, igual aconteceu ontem com a medida provisória 297. O presidente alega que houve um erro de redação no artigo 18. Então, um risco de erro não intencional. Gerou um pânico terrível, principalmente sobre os trabalhadores. Risco de fraude pode ser definido como risco de perdas em decorrência de comportamentos fraudulentos. Então, adulteração de controle, descumprimento intencional, normas da empresa, desvio de valores, divulgação de informações erradas. Então, fraudes contábeis, por exemplo. Né? Muitas empresas aí, empresas centenárias, acabaram maculando a sua vida, a sua existência com a fraude contábil, por exemplo. Ainda dentro de risco operacional, o risco de qualificação pode ser definido como risco de perdas pelo fato de funcionários desempenharem tarefas sem qualificação profissional apropriada. Então, você coloca um clínico geral para fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. É um risco de qualificação. Ou você coloca um funcionário operacional para fazer a função de um engenheiro. Você corre o risco de dar problema. Então, risco de produtos e serviços. Então, é definido como risco de perdas em decorrência da venda de produtos ou prestação de serviços de forma inadequada, indevida, sem atender às necessidades e demandas de clientes. Então, divulgou um produto, entregou o produto que não foi o divulgado, você está correndo o risco de produtos e serviços. O risco de regulamentação também é operacional. Então, ele pode ser definido como risco de perdas em decorrência de alterações em propriedades ou inexistência de normas para controles internos ou externos. Então, você não tem um regulamento interno para doutrinar o funcionamento das atividades da empresa, você pode ter o risco de regulamentação. O risco de modelagem, definido como o risco de perdas pelo desenvolvimento, utilização e interpretação incorreta dos resultados fornecidos por modelos, incluindo a utilização de dados incorretos. Então, isso aqui pode ser usado até mesmo dentro de modelos econométricos. Né? Você estimou o seu modelo de forma equivocada, você está usando variáveis ou uma base de dados equivocada, e aí você está, com este modelo, fazendo previsões. E se o modelo não é ajustado, se o modelo não tem uma boa aderência, você terá, obviamente, que as conclusões são equivocadas. O risco de liquidação financeira, também é um risco operacional. Ele é definido como o risco de perdas em decorrência de falhas nos procedimentos e controles de finalização das transações. Então, você está fazendo vendas eletrônicas, e-commerce. E no momento da finalização da venda, o sistema dá problema. É um risco de liquidação. Risco sistêmico pode ser definido como perdas devido a alterações no ambiente operacional. Por exemplo, modificação repentina da base de cálculos de tributos corporativos. O governo muda a base de cálculo
de uma forma inesperada, e isso vai gerar prejuízos. É um risco sistêmico. Risco de concentração operacional. Pode ser definido como risco de perdas por depender de poucos produtos, de poucos clientes ou de poucos mercados. E para concluir, risco operacional, o risco de imagem é definido como perdas decorrentes de alterações da reputação junto a clientes, concorrentes, órgãos governamentais. Nós tivemos no setor de lácteos várias empresas produtoras de leite pasteurizado e derivados de leite que foram multadas por órgãos de fiscalização que verificaram o uso, por exemplo, de soda, que altera o produto, a qualidade do produto, e essas empresas macularam a sua imagem. Então, o risco de imagem, ele decorre exatamente dessas situações. E, por fim, o risco de catástrofe. Então, a pandemia Covid-19 está aqui, uma catástrofe não prevista, aumentando o ambiente de incertezas. Então, é definido como risco de perdas devido a catástrofes, naturais ou não. E agora eu aproveito para a gente contextualizar, eu vou mostrar para vocês, dentro das catástrofes naturais, o que acontece na região da Ásia. Nós tivemos o mais drástico em 2011, em que o Japão foi muito afetado, o PIB japonês encolheu no período, a cadeia de suprimentos internacional de Toyota e Honda foram prejudicadas, a cadeia de suprimentos, e de lá para cá tem sido constante. De tempos em tempos, várias regiões da Ásia são devastadas por catástrofes provocadas por tsunamis. Eu vou agora contextualizar para que vocês entendam que tudo relacionado a pandemias, tudo relacionados a catástrofes naturais, ou até mesmo catástrofes provocadas pelo homem, a gente não consegue estimar, a gente não consegue calcular, e vai desembocar naquele que a gente chama de ambiente de incertezas. Vamos lá assistir essa reportagem. Começa o Repórter Brasil com a notícia de que passa de 280 o número de mortos por causa do tsunami que atingiu a Indonésia no sábado. Mais de 1.000 pessoas ficaram feridas e a possibilidade de novas ondas gigantes não foi descartada. Equipes de resgate sobrevoam as áreas mais atingidas pelo tsunami em busca de feridos ou pessoas que tenham ficado ilhadas em escombros. Nas imagens aéreas é possível ver o retrato da destruição. Essas imagens postadas nas redes sociais mostram a hora em que uma banda pop local chamada Seventeen se apresentava. Alguns integrantes, assim como familiares e fãs, estão entre os desaparecidos. No fim do vídeo, dá para ver rapidamente o momento em que a onda destrói o palco. O tsunami que destruiu o litoral de ilhas como Sumatra e Java foi causado pelo vulcão Anak Krakatau, que entrou em erupção. Desta vez, o mar não se recolheu tanto como costuma acontecer antes dos tsunamis causados por terremotos. E por isso foram poucos os alertas que previram a tragédia. Agora, o maior medo dos moradores é que o Krakatau continua ativo e pode causar mais deslizamentos para dentro do mar, provocando novas ondas. Além da falha na hora de alertar a população, o governo é criticado por ainda não ter um plano claro de contingência, mesmo reunindo 13% de todos os vulcões do mundo. Em setembro, 2.000 pessoas morreram em um tsunami que engoliu a cidade de Palu. E em 2004, tsunamis e terremotos destruíram uma enorme área, matando 228.000 pessoas. Na oração de domingo no Vaticano, o Papa Francisco rezou pelas vítimas e pediu solidariedade da comunidade internacional. Bom, pessoal, voltando então, a gente vai para a quarta categoria de riscos, que nós chamamos de risco legal. Então, o risco legal é definido como uma medida numérica da incerteza dos retornos de uma instituição, caso seus contratos não possam ser legalmente amparados por falta de representatividade por parte de um negociador, documento suficiente, insolvência ou ilegalidade. Então, o primeiro tipo é o risco de legislação, definido como o risco de perdas decorrentes de sanções por reguladores e indenizações por danos a terceiros por violação da legislação vigente.
com o advento de preocupações ecológicas, ambientais, você tem o ramo da economia ambiental, direito ambiental, contabilidade ambiental, e se as normas, principalmente ambientais, não forem observadas, a empresa corre o risco de ser multada e gerar passivos ambientais. Então, o risco tributário é definido como risco de perdas devido à criação ou nova interpretação da incidência de tributos. Então, as corporações, independente do ramo de atividade econômica, também estão sujeitas a esse tipo de risco legal, que é o risco tributário. O risco de contrato é definido como risco de perdas decorrentes de julgamentos desfavoráveis por contratos omissos, mal redigidos ou sem o devido amparo legal. Então, tudo aquilo que não é bem combinado pode gerar dúvidas e as dúvidas desembocam no juizado. E o juiz aí ele tem a sua interpretação, né? Infelizmente no Brasil nós temos um judiciário que começa com o juizado especial cível, aí você tem a justiça de primeira instância, segunda e terceira instância. E infelizmente as sentenças elas vão sendo reformadas, né? Demandas que levam anos e anos. Então, o risco de contrato ele pode ser evitado se você registra tudo aquilo relacionado, né, na atividade que está celebrando o contrato mercantil, contrato financeiro, contrato bancário. Bom, pessoal, a gente vai chegando aí ao término da nossa aula relacionado à unidade 1, em que a gente trabalha a gestão de riscos, apresentando a vocês as 4 categorias principais e os tipos relacionados a cada uma delas. Então, os fatores que afetam a relação entre risco e retorno de uma empresa são de fundamental importância para qualquer tipo de decisão, seja esta relacionada às empresas, pessoas físicas ou outras organizações, como as organizações não governamentais. Bom, eu vou terminar a aula mostrando para vocês o cenário agora da expansão da Covid-19, lembrando a vocês que a gente precisa praticar estatística, que é, dentre os graus de curtose, o achatamento da distribuição de frequência de avanço contágio da Covid-19, porque é somente esta medida que pode fazer com que a gente passe pela crise mais rapidamente possível. Vamos lá. Então, pessoal, aqui é um gráfico de evolução. Perceba que nos últimos dias, isso aqui é um gráfico mundial, está pegando um formato muito exponencial mesmo. 394.828 casos, recuperados 103.710, casos fatais 17.226. Então você tem a China com 81.171 casos, a Itália 63.927, Estados Unidos 46.455, Espanha 39.675 e o Brasil 11h37 do dia 24 de março, já acusamos 1.891 casos, 2 recuperados até agora e 34 casos fatais. E aqui o formato da distribuição de frequências dos casos confirmados para o Brasil. Então, é uma situação realmente emergencial, de calamidade pública, e cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Aqui você tem o gráfico mundial do avanço da pandemia. Olha que coisa triste e lamentável, né? Se você pega o mapa da Europa, a coisa está crítica. Para não chegarmos, infelizmente, na velocidade exponencial de avanço e o número de óbitos verificados nessa região, a gente precisa, né, adotar as medidas que estão sendo divulgadas pelo Ministério da Saúde e torcer para que o governo brasileiro, o executivo e o legislativo, tomando as medidas corretas para garantia de renda mínima aos trabalhadores durante esse período de pandemia e também a sobrevivência dos negócios, sobrevivências das empresas. Galera, forte abraço a todos
e até o nosso segundo encontro.